Esse final de semana temos Thaleson Teixeira e o Chicão contra o Sergey Pavlovich. E no primeiro momento, a coisa que eu pensei foi: agora o salto é muito grande. Depois da última luta dele, que ele mostrou cansaço, que ele não convenceu, pegar agora um top 5, um cara que já era o bicho-papão da categoria há um tempo atrás, é um salto muito grande. E eu comecei a pensar que eu acho que agora ele teve uma decisão de carreira um pouco equivocada. E aí eu comecei a ver os últimos vídeos dele, entrei nas redes sociais, dei uma olhada nos vídeos dele, do Glover, do Poatan, e comecei a pensar: ele tá treinando com esses caras para ajudar o Poatan. E aí me veio na cabeça algo que eu vi o Verdun falando algumas vezes no podcast dele, que é: campeão anda com campeão. E aí eu comecei a pensar: ok, o MMA é um jogo físico, técnico, certa tática também de jogo, mas tem uma parte mental que é muito forte para os dois lados. A gente já viu, para o lado negativo, o Cody Garbrandt, pós-TJ Dillashaw, o que aconteceu com a carreira dele, o próprio Renan Barão, o que aconteceu, de certa forma, mas não tão acentuado, até o Cigano, pós-Caim Velasquez 2, o que aconteceu. Então a gente tem a parte mental que talvez seja muito forte, ou que tenha um percentual muito grande nesse jogo. E eu comecei a pensar, baseado no que o Verdun falou: ok, o Sergey Pavlovich, até um tempo atrás, ele era o bicho-papão, teve umas atuações não tão convincentes nas últimas lutas aí, já perdeu, inclusive. Então eu comecei a pensar: essa talvez seja a hora do Chicão tentar essa oportunidade. E aí o fato dele estar com o Poatan, ajudando o Poatan, esse é o primeiro pensamento, creio eu. Mas ele também está entendendo a mentalidade, como é que funciona a cabeça de um campeão, que é o caso do Poatan e do Glover. Então, quando ele está se cercando desses dois campeões, começando a entender não só a parte técnica da luta, mas também a parte mental, como é que você processa o seu jogo antes da luta, como é que você vê a sua luta, como é que você vê seu adversário, eu comecei a pensar: talvez agora seja o outro lado da mesma moeda da mentalidade do lutador. Como é que tá a cabeça do lutador, e pensando que o Sergey não vem, na minha visão pelo menos, como bicho-papão para essa luta, da mesma forma que o Thaleson também não teve uma atuação muito boa na última luta dele, mas se ele entrar com a cabeça certa, provavelmente, e ele cercado dessas pessoas, essa talvez seja a hora dele quebrar a banca. Eu vi aí na Stake e outros sites que estava pagando quase 5, e na minha opinião, se fosse para apostar contra a banca, essa seria uma boa oportunidade. Peso pesado, Chicão é grande, mostrou nos treinos com o Poatan que troca lá e cá o tempo todo, acertou o Poatan nos vídeos, pelo menos, provavelmente mais vezes até, não apenas aquela que a gente consegue ver, que são 1 ou 2 vezes. Então, na trocação, ter cuidado com o poder do Sergey, que vem do outro lado, que é muito grande, e ele tem muito poder de nocaute. Só que agora não é só a parte técnica e tática que está em jogo. Então agora é o primeiro momento que eu vejo, parando para pensar nos últimos dias, que o Chicão talvez tenha pegado a oportunidade na hora certa. Se for para ganhar do Sergey Pavlovich, talvez essa seja a hora. Se esperar um pouco mais, vai perder o time, como a gente sabe. No MMA tudo é questão de time, machuca, não machuca. Um lutador não aceita a luta por algum motivo, não aceita o local, acontece. Então, pegando o time, pegando com quem ele estava treinando, com quem ele andou conversando. Teve uma entrevista agora com Laerte Viana, como é que é os treinos com Glover. Perguntou para ele como é que é a parte não treinamento, mas como é que está com Glover. E os dois concordaram. Vai lá no Laerte Viana, ver essa entrevista dele, mencionando que o Glover é um cara que você aprende coisas da vida. Então eu parei para ver, e na mesma hora me veio o que Verdun falou: campeão anda com campeão. Então essa talvez seja a hora do Chicão chegar lá e mostrar que ele está bem treinado, fisicamente ele está bem, espero que não morra no gás, mas agora principalmente a mente dele está com aquela mente vencedora, e nada melhor do que estar com o Poatan e com o Glover para ter esse pensamento, ou chegar com a mente dessa maneira. Então, se fosse para eu apostar, ou dizer percentual, para mim já foi maior, mas agora eu diria talvez 55-45 Pavlovich. Mas Chicão, agora eu consigo ver uma grande chance dele chegar e surpreender. E aí, a partir de agora para ele, vai ser no próximo vídeo, se conseguir vencer e chegar no top 5, aí o buraco é mais embaixo. Aí vai precisar se cercar de mais coisas, inclusive táticas e técnicas, para poder conseguir avançar. Mas esse é o momento, esse é que é o ponto.
E na minha opinião, agora, só a opinião do fã, eu acho que ele tomou a decisão certa na carreira de aceitar essa luta agora. E talvez ele esteja com confiança para isso, justamente por conta das pessoas que ele se cercou. Então vamos lá, deixa o comentário aqui. Vou tentar responder todo mundo e vamos nessa para a próxima. Abraço.